Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro. A igreja celebra hoje a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. E o texto do Evangelho de hoje é de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a festa da Páscoa e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a igreja celebra hoje a festa da dedicação da Arquibasílica de São João de Latrão, uma igreja que existe aqui em Roma e que é, na verdade, a Catedral de Roma, portanto, a sé episcopal do Bispo de Roma, o Papa Francisco. Em Roma há 4 basílicas papais muito importantes: São João de Latrão, São Pedro, no Vaticano, São Paulo, fora dos muros, onde São Paulo está sepultado, e a Basílica de Santa Maria Maior. Há também 2 igrejas em Assis, que são basílicas papais, a Basílica de São Francisco e a Basílica de Santa Maria dos Anjos. A Basílica de São João de Latrão é dedicada ao Santíssimo Salvador e aos santos São João Batista e São João Evangelista. O fim da sua construção é do ano 324. Mas vamos ao texto do Evangelho que acompanha a liturgia de hoje. João 2, de 13 a 22. Jesus subiu à cidade de Jerusalém e estava próxima a festa da Páscoa dos judeus. Como era o seu costume, ele subia a Jerusalém, sobretudo na ocasião de uma das grandes festas de peregrinação, especialmente a Páscoa, a festa das tendas e a festa de Pentecostes.
Jesus encontra os vendedores de animais e os cambistas que trocavam moedas no Templo de Jerusalém. Isso acontecia exatamente porque os judeus, aqueles da diáspora, eles vinham de lugares distantes e, como a lei do Senhor pede, eles deveriam trazer animais para fazer as oferendas no templo. Ora, como não é possível trazer um boi ou uma cabra da Galileia ou do Egito ou da Grécia ou da Mesopotâmia, aí existiam colônias judaicas. Desta forma, eles vendiam o animal, digamos lá na Grécia. Eles vendiam o boi, o animal lá na Grécia, traziam o dinheiro a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles trocavam pela moeda local com os cambistas, cambista exatamente aquele que faz o câmbio da moeda, e depois eles iam aos currais do templo, compravam um outro animal e ofereciam ao Senhor este animal por meio do sacerdote. O problema é que isso se tornou um comércio muito rentável e uma fonte de grande exploração e até de corrupção. Jesus então faz um gesto profético, utilizando um chicote de cordas para expulsar os vendilhões da esplanada do templo. Nos textos dos evangelhos sinóticos, os relatos utilizam dois textos importantes do Antigo Testamento. O primeiro, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso provém de Isaías capítulo 56, versículo 7. E o outro texto, vós fizestes dela um covil de ladrões. Isso é tirado de Jeremias capítulo 7, versículo 11. No texto do Evangelho de João, que acabamos de escutar, há uma alusão ao texto do profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 21. Ali se diz: já não haverá mais mercadores no templo do Senhor dos Exércitos naquele dia. E os discípulos de Jesus leem toda esta cena a partir do texto do Salmo 69, versículo 10. O zelo por tua casa me devorará. Jesus então passa para um segundo nível da reflexão. Ele passa do templo como instituição ou como edifício para a pessoa humana e, sobretudo, a pessoa dele, de Jesus, como templo de Deus. Jesus agora passa a falar do santuário do seu corpo. Assim deve ser interpretada a festa da consagração, da dedicação de uma igreja. A igreja, templo, é o local onde se reúne a igreja viva, povo de Deus. Podemos refletir, por exemplo, sobre nossas capelas, nossas igrejas matrizes. Aí as pessoas têm uma história. Batizaram-se, fizeram o sacramento da confirmação, casaram-se, batizaram os seus filhos. É São Paulo, sobretudo, que nos ajuda a compreender que o cristão é templo vivo do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17.
Talvez o texto mais bonito sobre isso seja aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. São Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebestes de Deus? E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. É esse o significado da festa de hoje. A igreja viva, o povo santo de Deus. Essa igreja viva é dedicada, é consagrada, exatamente porque cada fiel é consagrado ao Senhor pelo batismo. O batismo nos purifica, nos santifica, nos justifica, nos liberta de toda idolatria. As águas batismais nos purificam, nos vivificam e nos fazem o verdadeiro templo, nos fazem produzir os frutos do Espírito Santo. Ora, se o templo, o edifício, é o lugar do encontro do povo com Deus, o verdadeiro templo, o corpo de Cristo, que é o verdadeiro templo do Senhor, e também o corpo do batizado, da batizada, a igreja, aí se encontra o verdadeiro local do encontro com Deus. Nós somos adoradores em espírito e verdade. E somos como que um tijolinho, uma pedra, um pedacinho dessa grande construção do templo-igreja. É tão bom estar aqui em Roma e celebrar com o Santo Padre, o Papa, essa festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Catedral da Diocese de Roma, a Catedral do Papa, para mais uma vez expressar a nossa unidade profunda com o Santo Padre, rezar por nós e por toda a Igreja, para que sejamos ao menos um tijolinho, uma pedrinha desta grande construção do corpo santo de Deus. A Igreja de pedra é um símbolo, é um sacramento, é uma mediação. Aí, na verdade, se encontra a Igreja viva, povo de Deus. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bênçãos de Deus em sua vida.